Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque. Educação em Destaque é um programa que, como você sabe, é produzido aqui em Brasília. Toda semana a gente tem conteúdo novo e sempre tratando sobre educação. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito importante que tem um trabalho muito relevante, mas eu ainda não vou tratar sobre ela porque eu preciso antes falar de quem viabiliza esse programa. Educação em Destaque é apoiado por Destaque 61, produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e tem o apoio do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, tem o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, temos o apoio da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, temos o apoio do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores aqui da Rede Pública do Distrito Federal, mas também temos o apoio do SIMPROEP, Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Casa Saberes Neuropsico, uma clínica aqui no Distrito Federal. Temos o apoio do PROIFES Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Então é isso, começando mais uma edição do seu programa Educação em Destaque. Mas antes de você fazer qualquer outra coisa, eu vou te pedir, curte esse conteúdo, compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, faz com que esse conteúdo possa chegar ao maior número possível de pessoas que têm interesse no assunto educação. E agora sim, nós vamos tratar com a nossa convidada, ela é secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a professora Fátima Silva. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é uma honra poder fazer parte da Educação em Destaque. Já tinha visto a professora Tereza Leitão, que disse que tinha passado por aqui, o professor Heleno, e de fato, quem passa por aqui coloca a educação em destaque. É uma honra receber esse convite para estar aqui hoje conversando sobre educação. A honra é toda nossa, professora. Vai ser um prazer conversar. E vocês vão saber já porque que é muito importante conversar com a professora Fátima Silva. A professora tem um trabalho muito importante de representação do Brasil junto aos países da América Latina. Então a gente vai tratar disso. Mas como você sabe, a gente sempre começa o nosso programa aqui lembrando, daquela recordação escolar. Todo mundo lembra daquele quadro que fazia lá nos anos iniciais da educação, ainda quando criança. A professora Fátima Silva também passou por isso, porque todos nós estudantes passamos, ela passou certamente. Então a gente começa perguntando, professora Fátima Silva, onde a senhora começou a sua vida escolar? Ou melhor, eu vou chamar de você, vai ficar melhor assim. Então, onde você começou a sua vida escolar? Em qual cidade? Eu sei que você vem lá do estado de Mato Grosso do Sul, então eu quero que você fale pra gente onde começou a sua vida escolar, qual a sua primeira escola, qual a sua primeira professora ou professor, como é que foi essa sua experiência, o seu primeiro dia na escola, o seu primeiro dia nessa vida escolar, da qual você não saiu até hoje. Bem, eu digo sempre, eu não nasci sul-mato-grossense, eu me tornei sul-mato-grossense. Eu cheguei em Mato Grosso do Sul em 85 e estou lá até hoje, mas eu nasci no Paraná, mas até chegar em Mato Grosso do Sul já andei muito. Então, meu início da minha vida escolar foi no estado do Paraná, num distrito que chamava Brasilândia. E era grupo escolar, então já faz muito tempo, meu início do ano escolar já faz muito tempo, e era grupo escolar, e que na época era de responsabilidade das prefeituras, E tinha um déficit muito grande de falta de vagas para os alunos. Então, para os pais conseguirem colocar a gente na escola era muito difícil. Nós éramos em 3 irmãs e como foi difícil, eu me lembro da minha família, do meu pai,
de conseguir colocar a gente na escola. Então eu fui estudar nesse grupo escolar e também a troca de professores, porque era conforme o prefeito, né, era na época da ditadura, os prefeitos eram indicados, né, e conforme o prefeito também trocava os professores. Então eu me lembro que na minha primeira série eu tive 3 professoras, né, e eu fui uma criança muito mal alfabetizada, né, porque essa troca de professor, a gente sabe como que interrompe isso, né, no processo de aprendizagem, no processo escolar, né. Então foi ali que começou minha vida escolar, num grupo escolar, no distrito de Brasilândia, né, que hoje pertence, hoje já é um município, a gente já sabe que é um município, mas é a região do norte do Paraná. Então eu tive 3 professoras no meu primeiro ano, né, professora Eva, né, e eu me lembro assim que trocou o prefeito, e daí todos os professores lá na escola, que não tinham apoiado aquele prefeito, teve que sair da escola, né, e todos nós, assim, ficamos chocados, como é que trocaram os professores? E daí a gente ficou sabendo que, mal criança, a gente nem sabia isso direito, porque não tinha eleição e tudo, né? Por que tinha saído? É porque não estava do lado do prefeito. E uma das coisas que eu me lembro muito bem nesse primeiro ano meu de escola, é que tinha o desfile escolar do 7 de setembro, e que elas ensinavam assim na escola para a gente, a música do Tom e Ravel. Obrigado ao homem do campo, né? E tudo. Então, eram as coisas que hoje, já na vida da adulta, que a gente começa a lembrar de como que era essa escola, né, para poucos, na época da ditadura, e o que se ensinava, né? Então, eu falo assim, olha, eu fui fruto disso, né? Eu fui fruto dessa pouca escola para poucos, né? Mas também o conteúdo que se ensinava e dos desfiles de 7 de setembro, o que queria se passar nas escolas para a gente. Pois é, desfile de 7 de setembro eu também passei por isso. Na escola que eu estudei tinha desfile de 7 de setembro e era legal porque a gente queria fazer parte daquilo lá. Mas então, professora, aí a sua família, imagino, migrou para Mato Grosso do Sul, que estava ali se constituindo então enquanto estado. Como é que foi isso? Foi antes da emancipação? Como é que foi essa passagem, essa mudança do Paraná para o Mato Grosso do Sul? Sim, minha família, na verdade, foi parar no Paraguai, né? Na época, por que isso? Na época dos milagres econômicos que se tinha, né? E que também expulsava, e Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai, faz fronteira com a Bolívia. Então, os meus pais, na verdade, compraram uma terra no Paraguai profundo, né? Nós estamos falando isso de 79, né? Nós estamos falando dos anos 70, né? No final dos anos 70. Primeiro vai para o Paraguai, né, e depois a gente estabelece na fronteira, né, e eu fico para fora, ando muito e tal para estudar, até que em 85 eu chego em Mato Grosso do Sul, na fronteira, mais praticamente da região de Ponta Porã, né, em Coronel Sapucaia e Capitão-Bada, e foi ali que eu comecei minha vida profissional. Eu ainda era estudante de magistério e comecei a trabalhar, porque na verdade não tinha pessoal com formação, né, na época, estou falando de 85. Então, a sua primeira formação, naquele tempo era comum, foi o magistério. Então, não foi um curso de pedagogia ainda, era magistério para dar aula ali nos anos iniciais da alfabetização, o que seria os anos iniciais hoje do ensino fundamental. Sim, eu comecei trabalhando e estudando também, né? As séries iniciais. Depois eu vim fazer pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a minha formação pedagógica é aquela formação para séries iniciais e para a formação de professores, né? Então, mas eu na verdade eu fui uma professora que iniciei estudando no curso de magistério, terminei o magistério trabalhando nas séries iniciais, pré-escola, alfabetização e tudo, e depois quando eu faço pedagogia eu continuo na escola e também vou trabalhar com formação de professores. E nesse período na universidade, você chegou a tomar conhecimento da existência do movimento estudantil, fez parte dele de alguma forma, ou foi uma coisa que não aconteceu na sua vida? Olha, eu já venho sempre das lutas populares, né? Eu já venho sempre das comunidades eclesiais de base, desde muito pequeno, do movimento pró-PT, enfim, né? Venho dessa efervescência, né? De que a gente passava, né, nos anos 80, da reabertura democrática, né? De participação e tudo. De forma que eu comecei a dar aula, eu nunca me esqueço, eu comecei em março, né, de 85, e no dia 16 de abril, né, na época era CPB, não era CNTE, e lá a gente estava num lugar muito distante, sem comunicação,
a CPB tinha chamado uma manifestação e tinha como slogan assim, dia 16 de abril não vai ter aula no Brasil. E nós, onde que eu estava, tinha uma única escola e tal, e a gente participou ativamente daquele movimento. Então eu não passo tanto no movimento estudantil, eu já venho direto para o movimento sindical e também para todas as lutas que a gente tinha de redemocratização do país. A gente participou ativamente do processo constituinte, né, do processo eleitoral, enfim, de tudo isso. Eu penso assim, olha, que nos últimos 50 anos do Brasil, todos os acontecimentos políticos, acontecimentos históricos, a gente sempre esteve, né? Como protagonista, como participante nas lutas e nas ruas, né? Da criação da CUT, né? Da criação do Partido dos Trabalhadores, enfim, de todos os movimentos sociais, né? Por reivindicação por terra, reivindicação pelo meio ambiente, né? Agora em defesa do Pantanal, enfim, a gente sempre está na luta pelo bom e pelo melhor e pelo justo do mundo. Não, muito bom saber disso. E aí a próxima consideração aqui é em relação à sua descoberta do movimento sindical, mas você falou, você já vem numa trajetória de movimento social, enfim. Mas aí, enquanto professora, como é que você descobre o movimento sindical docente? Como é que foi isso na sua vida? Com a participação efetiva, né? Mato Grosso do Sul era um estado que tinha muita dificuldade de comunicação e o único meio que se tinha de participação, né, porque era um único estado, então a divisão também do estado, né, criou o Mato Grosso do Sul, que é onde eu resido hoje, né, mas ele era um estado uníssono, que era o Mato Grosso, né, então foi um dos últimos atos da ditadura, né, da época do Geisel, né, enfim, né, foi a divisão do estado, né, e lá tinha uma forma de organização que era federação, tanto que Mato Grosso do Sul, dentro da FETEMES, a FETEMES se organiza de forma diferente do movimento sindical docente de ensino médio no Brasil, e tinha os sindicatos municipais. E nós também, lá na fronteira, falamos, não, nós também temos que criar o nosso sindicato. Então, a gente cria o nosso sindicato de base municipal, eu sou a fundadora do sindicato lá na fronteira, e enfim, e começa toda uma participação lá no estado. E foi presidente também do sindicato lá? Porque para a gente chegar na CNTE, a gente tem uma trajetória. No Brasil, para tudo que é lugar, para você ser conhecido nacionalmente, é porque você já começou de muito longe. Então, você começa primeiro na escola, depois você começa como representante na sua escola, né? Depois você vai como representante no seu município, depois na sua região, depois no seu estado, para depois você chegar na CNTE. Então eu fiz toda essa trajetória. Primeiro no meu município, depois na regional, né, na regional de Amambai, na regional de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, depois na FETEMES, né, na antiga FEPROSUL, né, que a gente passa no processo da Constituinte de 88, porque antes nós não podíamos formar sindicato, nós éramos associação, Sim. porque o funcionalismo público não podia ter sindicato. Então, quando vem a Constituição de 88, a gente também passa por essa transformação de associação em sindicatos, né, e eu participei de todo esse processo ativamente, né. A CNTE de hoje era a CPB, né, e assim por diante, né. Então, eu passo por toda essa trajetória para chegar na CNTE e da CNTE chegar na Internacional da Educação. Esse registro que a professora faz é muito importante, porque muitas vezes a gente vê uma liderança, a gente toma conhecimento da atuação dela e aí imagina que ela caiu de paraquedas ali, e não é isso. Quer dizer, na CNTE, para que você chegue à confederação, à CNTE propriamente dita, tem um percurso que você vem, como ela disse, passa da escola, que depois chega no sindicato ali da sua cidade, depois, se tem federação, você integra essa federação. Claro que nem todo mundo faz esse percurso exatamente como ela fez, mas a professora fez, e isso evidentemente acumulou muito na formação dela, para fazer com que na CNTE, que você chega em qual ano? Já faz um bom tempo que eu estou na CNTE. Já faz um bom tempo na CNTE. Eu estou há 4 mandatos na CNTE, né? Estou indo para o meu 5º mandato na CNTE. Né? Tá, e aí na CNTE, então, uma das atribuições ali foi essa representação internacional, que aí eu acho que é um assunto que a gente precisa explorar bastante aqui, porque, como a gente falava antes, o Brasil não se relaciona muito bem em diferentes áreas com os países vizinhos. A América Latina, a gente tem esse conceito, mas a gente não explora ele devidamente. E aí o seu trabalho na CNTE é fazer uma representação do Brasil aí junto aos países da América Latina. Eu gostaria que você falasse como foi essa escolha na CNTE, pelo seu nome, e como é que tem sido essa experiência que você realizou até muito recentemente
quando o Heleno, então, assume, Heleno, que é o atual presidente da CNTE, assume essa função, na qual você ficou pelo menos aí uns 15 anos, né? Então, gostaria que você falasse para a nossa audiência sobre essa experiência. Como é que foi chegar nesse lugar e o que foi possível fazer? Então, a CNTE sempre teve uma forte participação no movimento sindical internacional, com pouca divulgação até mesmo internamente. Isso a gente começou a fazer muito mais isso. Na verdade, o primeiro governo Lula deu essa dimensão para todos de dizer assim, somos latinos-americanos, estamos na América Latina, estamos no mundo, e o Brasil, que além de governo, também nas suas relações sociais, também se expande mais. E daí com isso abre também para nós no movimento sindical. Bem, a CNTE é fundadora da Internacional da Educação já há 29 anos atrás, né? Com toda a evolução que teve no mundo, com a queda do Muro de Berlim, né? Com a Guerra Fria, todos esses acontecimentos históricos que teve, se tem também, né, a criação dos organismos multilaterais por parte do Estado, mas também por parte da Organização dos Trabalhadores, né? No caso das centrais sindicais e no ramo da educação, a Internacional da Educação, qual a CNTE é filiada, né? E a CNTE é fundadora. E sempre teve a representação, né? Hoje que todos aqui, muitos conhecem, né? O professor Carlos Abicalil foi uma das pessoas que também ocupou o cargo nessa organização. E eu venho e chego e ocupo o cargo na regional enquanto representação da América Latina. De forma que todos os acontecimentos que tiveram na América Latina nos últimos 15 anos, eu pude acompanhar todas as transformações políticas, desde o primeiro governo Lula, desde o primeiro governo Lula, a gente pôde acompanhar tudo o que aconteceu na região. Desde a ascensão dos governos do campo democrático popular, essa linha que foi criada na América Latina, né, com o governo Lula, com os Kirchner, com o Chaves, com o Evo, né, com Michelle Bachelet, tudo, né, esse bloco que foi criado de governos do campo democrático popular, de governos que criaram políticas públicas no continente e que teve um avanço consideravelmente na educação e também esse outro reviravolta que a gente teve também. E agora, né, isso que está acontecendo, né, tudo na região, a gente tem acompanhado, né? E de dizer disso, acompanhado na visão e no olhar da parte dos trabalhadores, né, de fazer essa integração nossa enquanto trabalhadores da educação, com solidariedade, com experiências, ajudando também a organizar os trabalhadores da educação nos demais países, né, fazendo troca, fazendo experiência, participando de todas as mobilizações também, e do processo de negociação com esses governos, né, com políticas nossas aqui que têm dado certo, né, socializando, né, as políticas, por exemplo, né, de Bolsa Família, né, dessa integração nossa, política de merenda escolar, que a gente tinha pouco na região, né, mesas de negociação, né, do que a gente tem enquanto política salarial no Brasil, né? Porque o Brasil tem muita diferença, porque nós somos um país de república federativa. A grande maioria dos países da região não são república federativa, são estados unitários. Então isso possibilita também ter uma outra forma de organização dos sindicatos, mas também de relação, de negociação com os governos nacionais, né? Então a gente, enquanto Internacional da Educação na região, participamos desse processo, né, de formação dos dirigentes da região, participando também das mesas de negociação e da organização dos trabalhadores de educação da região. Aqui no Brasil a gente tem uma reclamação que é permanente, né? Que tem a ver com até a forma de ingresso do professor nas redes, né? Seja na rede pública municipal, seja estadual, na rede federal não, porque aí é concurso mesmo e está resolvido. Mas nos municípios, e esse é um problema que impacta muito diretamente na educação básica, porque essa é a atribuição dos municípios ali os primeiros anos, a falta de concurso, gente que é indicada sem ter a formação devida, esse é um problema que a gente sabe que existe no Brasil. Eu gostaria de saber, com a sua experiência, como é que é isso nos outros países? Dá para citar exemplo? Como é que é isso na Argentina, por exemplo? Como é que é no Chile? A gente sabe que o Chile é um país que evoluiu bastante na sua educação. Como é que são essas diferenças?
Bem, para a gente aqui no Brasil, não é só nas redes municipais, é na rede estadual também da educação básica. Nós temos aqui, por exemplo, Minas Gerais é um estado que tem 82% do quadro da rede estadual de professores temporários, professores e funcionários de escolas temporários. Na rede pública, entre municipal e estadual, nós temos 54% de professores temporários, entre professores e funcionários temporários. Na região, no seu conjunto, os países também têm muita diferença. Na formação de professores também, nós no Brasil somos aonde, por exemplo, de nível superior que tem maior formação acadêmica, e também na educação básica, nós somos, na América Latina, o quadro que temos maior formação. Hoje, a grande maioria, nossos professores são muito bem preparados e muito bem qualificados em relação aos demais países da América Latina. E você está falando assim de citar o Chile, eu falo assim, olha, o Chile para nós é um exemplo de tudo aquilo que não deve ser. O Chile não tem educação pública. O Chile totalmente privatizado o sistema educacional, o que tem é a escola municipal, mas as escolas municipais são subvencionadas. Então todos os pais, desde a guarderia, como diz, a educação infantil, desde a creche, todos os pais têm que pôr recursos, têm que pagar. Então tem subvenção do Estado, mas tem que ser paga pelos pais e pelas famílias. Então é um sistema muito perverso para um filho ir para uma universidade no Chile, ou os pais se endividam ou eles vendem as casas para poder ter um filho, ter um curso de nível superior. Então eu sempre digo, o modelo chileno é um modelo da educação que não é um modelo para ser seguido por ninguém. Então não tem estabilidade para o professor, de nenhum nível não tem estabilidade, e tem um sistema rigoroso e um sistema muito exaustivo de avaliação de professores, né? Onde tem os portfólios de avaliação dos professores da educação primária, vamos supor, da primeira infância também, esses portfólios saem muito caro para os professores mesmo fazer e serve para avaliar, e nas avaliações serve também, né, seguem à risca todas as orientações dos organismos multilaterais financeiros, e aonde que os professores podem até nem ter contrato no ano seguinte, se ele não tiver uma avaliação de desempenho satisfatória, conforme é colocado, né? Então, é um sistema muito diferente e à parte do que tem em relação à América Latina. Todas as relações trabalhistas são precarizadas. Na América Central, eu poderia dizer assim, o que tem um sistema, o melhor organizado e mais com as relações um pouco melhor e que também está sendo deteriorado, é a Costa Rica, né? E as outras unidades também, além do salário ser muito baixo, também tem essa relação de muitos temporários e também de não ter estabilidade no serviço. E rotatividade também e muita perseguição. Nós estamos vendo agora o caso, por exemplo, em El Salvador, estamos vendo o caso agora no Equador também, muitas perseguições aos professores, tanto da educação básica quanto da educação superior. Aqui no Brasil, como a gente sabe, existe a lei do piso nacional que estados como Minas Gerais, com esse número de professores ali temporários, evidentemente que não cumpre, e a gente sabe que esse é um problema de municípios e estados, enfim. Mas e aí, de qualquer modo, a gente tem uma remuneração média, né? Estando na CNTE, você sabe a remuneração média do professor brasileiro na educação básica. Nos países da América Latina, como que é essa relação? O Brasil é um dos países que melhor paga o seu professor de educação básica ou não? E qual seria o país hoje com a melhor remuneração? Todos nós ganhamos o insuficiente mediante o papel social que nós temos, enquanto educador, e pela função que nós ocupamos, em todos os locais nós somos muito prioridades nas falácias. Mas na hora de efetivar enquanto política, ninguém ganha bem, ninguém ganha o suficiente para viver adequadamente. Tem países que muito mais precarizado do que o Brasil, principalmente se a gente vai pegar as zonas rurais. Nós temos ainda na região um grande quantitativo de zonas rurais, de escolas rurais, muitas escolas indígenas, e daí tem muita precariedade na rede física, precariedade na prestação desse serviço. E até bem pouco tempo a gente tem muita questão de fome mesmo, porque quem incentivou essa política de merenda escolar na América Latina, ela tem um boom
quando no governo Lula começaram assim a conhecer esse sistema que a gente tem de merenda escolar no Brasil, né, de ter a merenda escolar como um direito, a merenda escolar, né? Então diria quanto a isso, né, as carreiras diferentes, vamos pegar aqui a Bolívia, vamos pegar aqui que é vizinho nosso. Na Bolívia tem 2 estatutos dos professores, né? Tem da zona rural e da zona urbana, sendo que a zona urbana, então lá tem professor rural e professor urbano, sendo que os professores rurais têm salário um pouco melhor do que os professores que é da zona urbana, então tem estatutos diferentes. Eu diria, o Uruguai é onde tem um sistema educacional tanto muito distinto do que o nosso. Lá não é o Ministério de Educação que leva a política educacional, na verdade é o Conselho Nacional de Educação que leva a política educacional, e não tem tanta diferença salarial entre os professores primários e os professores universitários. Tem mais um certo equilíbrio. Na América Central como um todo, eu já disse que o melhor seria na Costa Rica, que tem um salário um pouco melhor, né, mas no geral salários baixos, e o fato também de muitos países lá ter dolarizado a economia não dolarizou os salários das pessoas. Então você pega os professores ganhando em torno de $100, R$500, vamos supor para nós, R$600, né, por uma jornada, né, de 40 horas, né, é o caso de El Salvador, né, o caso, né, você ganha $300, $200, né, então é muito variável, mas no continente como um todo, né, os salários são salários baixos. Aqui no Brasil a gente tem políticas como essa mesma que você citou, que é da merenda escolar, a gente tem também o transporte escolar aqui, que embora ainda não seja uma realidade para 100% dos estudantes, mas deve estar próximo disso, é uma política na qual o governo investe bastante. A gente tem programas semelhantes a esse aí na América Latina, o transporte escolar, porque evidentemente que por melhor que fosse o prédio e ainda que tivesse alimentação e tudo, se o aluno não tiver como chegar à escola, está comprometido o processo, né? A gente tem políticas, a exemplo do transporte escolar em outros países? Como nacional, não. O que já tem iniciativa, assim, o que teve de bom, né, no governo Lula, do conjunto das políticas sociais, foi essa atuação do conjunto dos países da América Latina. Então, o Bolsa Família foi copiado em muitos países da América Latina com outros nomes, mas todos, né, vindo daqui. E o governo brasileiro também ofereceu muita expertise nesse sentido. A merenda escolar, a distribuição de material, né, e assim, como modificou a vida, né, das crianças, por exemplo, na Bolívia, de receber caderno, de receber sapatos, né, em El Salvador, no Equador, né. Então também teve essa integração no sentido das políticas educativas e dizer assim, olha, é igual no Brasil, né, vocês também fazem isso. Então tem muitos locais, estados que já fazem essa política do transporte nas zonas rurais. Agora, todas essas políticas públicas de educação, o Brasil é modelo na América Latina e é o que tem mais consolidado, né? E daí você vai um pouco para a Argentina, né, de regiões também que tem mais. Agora a Argentina está passando por cortes imensos na universidade, né, que tem uma forma de ingresso diferente no Brasil, a questão da universidade, porque todos têm acesso, 2 anos faz o básico, mas depois quando passa 2 anos também tem uma forma de seleção, não é aquele negócio, olha, todos entram e tal. Você passa 2 anos que você faz o geral, mas depois você vai para medicina, vai para direito, vai para onde que você quer, também passa por um tipo de seleção para você ir, né? Então está sofrendo um corte muito grande nas universidades, né, de recursos, e também, por parte do governo federal, os recursos que eles colocam nas províncias, nos estados, também está tendo um recorte imenso. E que isso está trazendo uma desigualdade já, muito aprofundando na educação pública, porque daí tem estados que têm mais condição e que vão conseguir levar, e outros que têm menos condição não vão ter por causa dos recortes pressupostários que o governo nacional já está fazendo. Agora, o Brasil ele é o único país que tem constitucionalmente, né, garantido na Constituição 25% de recursos para a educação, né, e 18% que é da União, 25% por estados e municípios dos seus impostos. Nos outros, é orçamento anual.
Então, boa parte dos nossos sindicatos fica o final do ano, assim, eles falam assim, vai votar o pressuposto anual para o próximo ano. Então, quando chega assim, outubro, grande mobilização nas assembleias estadual, nacional, né? Porque vai votar o orçamento do próximo ano e no orçamento tem que estar o conjunto do que vai para a educação e daí disso sai os salários, sai a parte de infraestrutura, sai a parte de tudo que vai ser investido na educação. E quando diminui, então significa que vai ter menos investimento na educação. Então, é uma das coisas que eles admiram, quando a gente fala assim, olha, isso é evidente, se tiver quedas de impostos, de arrecadação, vai diminuir os nossos recursos da educação, né? Mas a gente tem isso garantido constitucionalmente, né? Eles têm uma grande admiração de como que a gente conseguiu isso. Fala assim, olha, de muita luta, né? Isso veio uma luta desde os anos, né, de 66, né, que começou isso, mas a gente tem garantido isso constitucionalmente. Que também a gente sabe que tem, né, ameaças de querer desconstitucionalizar, né, tanto o piso da educação quanto da saúde, né, que é os pressupostos constitucional dos 25% e dos 10%. É muito importante isso, a gente entender que, assim, embora o Brasil tenha problemas que ele não tenha conseguido lidar bem ali no pós-ditadura, mas a gente tem uma Constituição muito, como chamada mesmo, uma Constituição cidadã, porque ela assegura muitos direitos ao cidadão, não é? Isso não é comum nos outros países, então. Direito como educação, que é assim, um direito básico, então não basta dizer que você tem um direito, você tem que assegurar. E no Brasil há um esforço nesse sentido, e a professora chama a atenção para um detalhe, que não é exatamente um detalhe, mas para uma questão que é importante, que é o esforço permanente que a gente tem de uma parte da elite política e econômica do Brasil de desconstitucionalizar esses direitos. E aí, evidentemente, que com a experiência dela, ela já pode prever o que aconteceria no Brasil se isso se efetivasse, porque nos outros países da América Latina isso já acontece. Professora, acabou de acontecer, na Argentina mesmo, um congresso, não é, internacional aí de educação. Eu gostaria que a senhora gostaria que você falasse sobre esse congresso, como é que se deu, como é que foi a construção, como é que foi a participação do Brasil, como é que os outros países se somam nesse congresso. Terminou, foi a semana passada, um congresso de uma semana toda, né? 176 países, né, de todos os continentes estiveram representados. E eu diria assim que o último congresso foi 5 anos, foi na Tailândia, um congresso da Internacional da Educação, a participação é proporcional, né, das entidades. Eu diria que um mote desse congresso, né, os educadores do mundo são pela paz, né, são contra a guerra de qualquer local do mundo, são pela paz e pela democracia. Isso foi assim a grande chamada, o grande apelo, né, pela paz e pela democracia. No campo educacional, a grande preocupação é a plataformização da educação, né, isso que vem dos grandes mercados querendo alienar tudo, né, e a falta de professores, a escassez de professores no mundo, e a ponto que a ONU, as Nações Unidas, junto com a Unesco, lançou as recomendações para a profissão docente. A última que tinha foi a OIT, Unesco, né, a ONU, né, a OIT, Unesco, que lançaram essas recomendações da profissão docente, que é um dos motes que a Internacional da Educação vai trabalhar no mundo todo nesse próximo período, né? E essa escassez, mas a gente sabe por que ninguém quer ser professor mais. Nós sabemos. A remuneração é um dos motivos. Remuneração, as condições de trabalho, né? Quem que vai ser professor. Agora, por parte dos governos, o que tem acontecido? Eles querem trabalhar o quê? A plataformização, no sentido de uniformizar os conhecimentos, e daí quem produz esses conhecimentos, né? Quem que está produzindo esse conhecimento. E na parte da gestão, a gente vê uma modificação na oferta da política pública e de quem gerencia essa política pública, que é o que nós estamos vendo aqui no Brasil, a tentativa de 3 estados mais aflorados, que é o Paraná, agora Minas Gerais, né, e São Paulo, de entregar a gestão das escolas para a iniciativa privada. Não por acaso, só um detalhe aí é que o secretário de Educação de São Paulo, nesse momento, é o ex-secretário de Educação do Paraná, portanto, a experiência que ele está replicando, e Minas vem copiando ali esse modelo, só para fazer esse registro.
Então, por mais assim, a pandemia acelerou essa questão da virtualidade, e é importante dizer que nós somos favoráveis a todo o avanço tecnológico, né? O mundo hoje está globalizado, as tecnologias estão aí, mas elas têm que estar a serviço, né, da humanidade, né? E não o contrário, né? E no processo ensino-aprendizagem, ninguém substitui as relações humanas, né? Ainda é dentro da universidade que você forma os saberes, é dentro da universidade que você cria o corpo, e também é esses saberes que é de uma nação, né? Que é a nação dos cientistas, de toda a produção humana, né? De que se tem da nação, e também dos nossos alunos, dos nossos jovens. É dentro do ambiente escolar que você educa, é dentro do ambiente escolar que você socializa, que você produz ciência, que você produz conhecimento, né? E não é no individualismo, né? Então esses foram assim temas de bastante debate, né? Foi assim temas exaustivos de debate. Né, os problemas são o mesmo, embora com idiomas diferentes, situações diferentes, né, as zonas de guerra, as áreas de guerra, mostrando muita preocupação de como sair desses conflitos, né. Estava, por exemplo, o pessoal da Palestina, que né, na Gaza não tem escola, não tem mais universidade, de como constrói isso, na Ucrânia, mostrando essas dificuldades, né, o pessoal do Oriente Médio, toda uma zona de conflitos o tempo todo, né. Também essa discussão dos países nórdicos muito avançada, da alfabetização mesmo, ser manual, deixar tanto um pouco da digitalidade, não substituir as relações humanas e também a escrita cursiva, né, como é que você usa as tecnologias dentro do dia a dia do processo educacional, do processo pedagógico, o tempo dentro das escolas também. E é um desafio, olha, a educação ela tem que ser pública, tem que ser ofertada pelo Estado, ela tem que ser um direito desde a pré-escola, desde a creche até a universidade, né? Então isso foi assim a grande tônica, o grande debate do Congresso. E de ver que a gente tem culturas tão diferentes, mas a gente converge num único objetivo, né? Que é a defesa da educação pública, a valorização da educação pública e a educação como um direito. Curiosamente, aqui no Brasil, você que nos acompanha sabe muito bem que você não ouviu falar desse evento na nossa mídia tradicional, não é? Que omite, né, que faz questão de não registrar um evento dessa importância. E assim, se a gente pegar a maioria dos canais de TV aqui no Brasil, eles dizem que defendem educação, tem uns que fazem propaganda mais ostensiva desse assunto, no entanto, acontece um evento aqui do lado e não há sequer registro desse acontecimento. Professora, a educação integral, não é? Educação em tempo integral, é um objetivo aí que o Brasil vem perseguindo. Isso tem crescido, a gente tem cada vez mais escolas sendo preparadas para que possa receber essas crianças, para que elas passem ali o dia, não só com disciplinas acadêmicas, digamos assim, mas com atividades esportivas, culturais, enfim. Isso é objeto de debate num congresso dessa envergadura, como que aconteceu lá na Argentina, ou não? Isso não foi objeto de discussão por lá? Olha, eu acho que é um pouco sobre cima dessa sua observação. Por que esse tipo de congresso que reúne a parte dos sindicatos, a parte dos trabalhadores, ela não chega na mídia e ela não chega na grande mídia? É porque aqui a gente defende o oposto daquilo que a grande mídia defende e até mesmo da boa parte daquilo que os governos defendem. Porque aqui nós defendemos uma educação pública, defendemos políticas públicas e que os recursos públicos têm que ser feitos para a universidade pública, para a escola pública e como um direito. Essa educação que o pessoal fala tanto na mídia, que o empresariado fala na mídia, e que as fundações que tomaram conta no Brasil, elas falam de uma educação para o mercado, né? E aonde eles querem pegar os recursos públicos para eles fazerem o sistema de educação deles. Então, por isso que não ocupa, porque isso vai na contramão daquilo que eles defendem. Quando nós vamos para a ONU, nós vamos para a OIT, nós vamos para a Unesco, nós vamos defendendo esses princípios, esses valores da educação como direito ofertada pelo Estado e como obrigação do Estado. Né, e que engloba todas essas políticas que estamos falando aqui, né? Desde transporte, desde merenda, desde as bolsas para os nossos estudantes da universidade, formação dos professores, né? Direito ao doutorado, ao mestrado, ao sair e tudo. Então, o que eles defendem está no outro
lado, então por isso que não ocupa esse patamar. E agora está muito mais difícil de fazer essa luta, de fazer essa... Porque esse modelo está ganhando muito, né? Porque a grande mídia chega, ela convence também as mentes, os pais, os nossos alunos e tal, do que é o mercado e do que vem, né, a ser, né? Então, por isso que isso também fica difícil de você fazer quando está ocupando tanto, né? Está difícil de ficar contra essa maré, essa corrente que vem tomando conta, né? Então, o que nós defendemos de modelo também é num conteúdo de uma formação humanista, né? Uma formação com política de Estado e não só com política de mercado, né? E esse mercado, ele tem ganhado, e para nós aqui também no Brasil, ele tem chegado através de um disciplinamento, né, com as escolas ditas cívicos militares, ele tem chegado e tem ganhado. Ela também tem chegado na forma de pegar os recursos públicos e fazer uma educação agora, porque antes a gente via muito, né, nós vemos no sistema capitalista, não estamos negando isso, mas na educação infantil, com as escolas, tudo conveniado, porque o pai e a mãe quer que fique na creche e tal, não importa como seja, ela quer a prestação de serviço, e nisso, né, os grupos privados, né, os interesses de mercado vêm abocanhando os recursos públicos, né? Daí a ausência de concurso público, né, para ter um quadro efetivo, né, e de uma formação mais humanista e tal. Agora você também separa porque você tem a elite dominante que está tendo essa formação, né, humanista, essa formação para dirigir, né, essa formação, a reforma, por exemplo, do ensino médio, ela foi implementada na rede pública, né, a rede privada dos bons colégios, onde está a elite e tal, ela nem tocou na reforma do ensino médio, ninguém foi aprender a fazer brigadeiro, ninguém foi aprender a fazer sabão, ninguém foi aprender, né, nada, lá continua o mesmo currículo. Agora, isso que foi feito na rede pública, atrasou o processo educacional para os pobres, né, para quem está na educação, pelo mínimo 10 anos, 15 anos. E agora até recomeçar tudo novamente, voltar, né, a uma carga horária decente e tal, para voltar, vai demorar mais, né? Isso nos leva a uma outra questão que eu gostaria que a professora avaliasse, né, a gestão. A gente está há 1 ano e 8 meses aí do governo Lula III, com o ministro Camilo Santana, ex-governador do Ceará, à frente da pasta do Ministério da Educação. Eu gostaria de saber como é que a professora avalia essa gestão até aqui. A gente sabe que o ensino médio, por exemplo, acabou de passar aí por uma mudança, não é exatamente o que havia sido aprovado lá no governo Temer, mas também não é o que certamente os educadores progressistas defendem. E nesse sentido, eu gostaria que a professora fizesse essa avaliação. Olha, nós tivemos o Brasil começou a caminhar para trás em 2016 no golpe, né? Todas as políticas públicas caminharam para trás no golpe e na educação muito mais, né? Na educação nós vimos o desmonte do Conselho Nacional de Educação, onde colocou todos os privatistas lá dentro, né, para reger, né, para o sistema privado, né? Nós tínhamos, né, um grupo de nomeados de conselheiros que foram totalmente desnomeados e tal. Nós vimos a implementação da reforma do ensino médio sobre decreto, né? O Mendonça Filho, que foi o ministro da Educação do Temer, golpista, implementou essa reforma e ela foi, né? E nós vimos a BCC, né? A Base Comum Nacional implementada e um monte de outras coisas que veio. E daí, para nossa desgraça e a desgraça do povo brasileiro, veio o governo Bolsonaro, que foi pior, né? Porque daí nós temos a perseguição direta na liberdade de cátedra dentro das universidades, o fim de todas as políticas de incentivo para os pobres que tinham começado a chegar na universidade pública, né, as bolsas de estudo, os que estavam fora, os incentivos para os professores, tudo, né, e a perseguição, os professores do dia para o outro, mesmo na educação básica, primária, do dia para o outro, aquela professora que era o que os alunos amam, que os alunos têm maior saudade, gostavam do dia, ela passou a ser a doutrinadora, ela passou a ser ameaçada, os pais a ter dúvida, a xingar, enfim, tudo que passou, né? E agora a gente conseguiu segurar a barbárie, né? Uma barbárie numa composição de governo de centro-direita, né? Numa composição de governo que leva a ter esse Ministério de Educação que tem aí. É um Ministério de Educação que eu avalio
que quanto à questão da condução todinha da reforma do ensino médio, ela foi equivocada desde a transição, ela foi um governo na educação, que desde a transição teve coisas equivocadas, que procura alguns pontos corrigir agora no percurso, mas a reforma do ensino médio não foi algo corrigido, melhorou. No entanto, ainda não corrigiu como devia ser corrigido para devolver uma educação de ensino médio que de fato fizesse com que os nossos alunos da rede pública pudessem ir para o mundo de competitividade como eles merecem, para ter também uma oferta maior de avanço na educação média para poder entrar para a universidade pública. Está melhor do que estava antes, mas todavia ainda não é o suficiente. Senadora Tereza Leitão, em entrevista recente aqui para a gente, ela falou que o que muda uma lei é outra lei e que, portanto, os educadores progressistas não vão aceitar isso tal como ficou e que vão continuar batalhando aí para que a gente possa ter uma lei do ensino médio que atenda aos interesses e os direitos dos estudantes. Então, certamente, a nossa entrevistada, a professora Fátima, concorda com essa observação da senadora Tereza. Com certeza, mas também uma questão. Não terminou a luta em relação ao ensino médio e vale lá para os estados, porque a lei, o que está aprovado nacionalmente, você também pode avançar, melhorar nos estados. Por exemplo, a questão da língua espanhola. Não está proibido. Então, você pode, no estado, ter uma matriz curricular que implemente o espanhol. Né? Algumas questões que não está garantido nacionalmente, mas você pode avançar no estado. Então, a nossa luta em relação ao ensino médio, ela tem agora à frente dos governos estaduais. Ela tem à frente dos governos estaduais. Mas uma luta maior que nós temos com toda a educação básica que a gente está tendo é não deixar os governadores vender as nossas escolas públicas, né? Que o que está acontecendo, eles estão querendo vender as nossas escolas públicas, entregar para a iniciativa privada e passar recursos. E isso a gente não vai deixar, né? Porque a gente quer que a escola seja universal para os nossos estudantes e que ela seja pública e que os recursos sejam utilizados para bem para essa escola. Então, a nossa luta pelo ensino médio, ela é pela parte legal, ela é na parte prática e a luta agora é nos estados e nos municípios, onde tem escolas de nível médio em rede municipal. Professora, essa luta certamente não é pequena, né? Ela precisa ter muita gente ali para fazer com que ela aconteça efetivamente. Aí a minha pergunta é, a gente sabe que, considerando que a gente tem aí mais de 50% dos professores da educação básica, e aqui a gente faz um recorte mesmo para a educação básica, que sequer são concursados, enfim, têm estabilidade no emprego, nada disso, são pessoas aí, são contratos precários, né? Contratos temporários precários. A minha questão é como fazer para fortalecer o movimento sindical. A senhora é de uma entidade, você é de uma entidade sindical que é a CNTE. Atrair esses professores para que essa luta possa se fortalecer, para que a gente possa ter aí esse caldo mais grosso para fazer esse enfrentamento, que a gente sabe que não é fácil. Como fazer para atrair os professores que ainda não são filiados aos sindicatos aí nos seus estados, nos seus municípios, para se somar a essa luta? Olha, a precarização das relações do mundo do trabalho, ela não só dá no serviço público e não só para professores. Né? No Brasil, nós tivemos um desmonte total no governo Bolsonaro de todo o movimento sindical. Os que ainda conseguimos sobreviver, nós que estamos dos servidores públicos. Nós fomos duramente atingidos, mas ainda sobrevivemos e não fomos liquidados como foram da iniciativa privada. E também entramos da iniciativa privada, ainda entrou na questão ideológica que tomou conta dos trabalhadores, dizer assim, eu sou meu patrão, eu faço meu horário, eu não quero mais ter carteira assinada, eu sou empreendedor, né? Agora todos são empresários, a pessoa está vendendo cachorro quente, está falando que é empresário, né? Não tem a dimensão do que é ser empresário e tudo. Então ainda tem esse componente que conseguiu colocar nos trabalhadores para não se sentir parte de classe, de querer os direitos e reivindicar, né? Nós do serviço público ainda conseguimos sobreviver e tendo uns índices mais baixos de filiação, porque aqui a nossa filiação ela é espontânea no sindicato. É importante dizer, no México a filiação é automática e também na República Dominicana a filiação é automática de todos. Você entrou no serviço público, você já é filiado no sindicato. Então por isso que são sindicatos granosos, no Brasil não. A gente tem que convencer as pessoas para vir para os sindicatos e tal. O que a gente tem que fazer? E isso também, mesmo essa mentalidade, ela também chega no serviço público, né?
das pessoas chegarem no serviço público, e mesmo sendo temporário, achar que aquilo lá é dádiva individual, que é mérito individual de ter chegado lá. Mas chegar também no serviço público, mesmo como temporário, ou também chegar e conseguir um concurso, é porque os sindicatos estão brigando mais concurso público, mais concurso público. Eu diria o quê? A gente tem que ter uma efetiva participação nos locais de trabalho. É só as pessoas conhecendo e sabendo dos sindicatos que elas também vão chegar e se aproximar dos sindicatos. E os sindicatos também têm que ter mais do que agenda econômica, né? Os sindicatos também têm que ser espaço, eu sempre digo assim, de resolver as angústias pedagógicas dos professores novos que estão chegando, né? De ser o espaço também da sociabilidade, né? Os espaços das angústias, os espaços da confraternização também, das festas, dos amores, dos desamores e tudo. Então, os sindicatos é espaço de convivência e também um espaço onde você prepara a luta. Então, ela tem que ir mais além do que a agenda econômica. E isso é uma coisa para a gente poder atrair essa gente nova, porque é diferente, porque eu até falei assim, olha, eu venho dos anos 80, eu venho da efervescência, né, da reabertura democrática, eu venho das lutas sociais. Então, essa geração que vem comigo, que está agora com 60 anos, tinha um outro movimento e tudo, né, que agora. Né? Eu trabalhava, né, para estudar e estudava. Essa quem está chegando agora são gente já que estudou, se formou e que está vindo para o mercado de trabalho. Então tem outros interesses, né? Tem outros valores também, né? Tem outra forma e que os sindicatos também têm que acompanhar e tem uma certa dificuldade. A gente tem uma certa dificuldade de ver essa mudança no mundo do trabalho. Então é um conjunto de ações que a gente tem que estar modificando para acompanhar esse mundo do trabalho. Agora o que é certo, né? Nós somos trabalhadores. Um registro muito importante esse aqui, inclusive com uma autocrítica aí. O sindicato não pode ser só espaço que acha que está fazendo a luta, esquecendo que as pessoas têm... A vida humana é complexa e se realiza em várias frentes. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu tenho certeza que você gostou desse nosso bate-papo aqui com a professora Fátima, que trouxe informações muito, muito importantes sobre o ambiente da educação na América Latina toda, as questões aqui no Brasil, avaliou a atuação do Ministério da Educação, enfim, são muitas informações muito, muito importantes. O que eu gostaria que você fizesse agora? Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, aproveita e compartilha. Olha, muita gente precisa ouvir o que a professora Fátima falou aqui. Então, eu quero que você compartilhe esse conteúdo. Você precisa também curtir, né? Não custa nada. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, é muito importante. Então, estamos crescendo aqui organicamente, precisamos de você também, então se inscreve aí com a gente. Ao longo do programa, você viu que tem um QR Code aí na tela, então você também pode escanear esse QR Code e ajudar a gente com o que você puder. Inclusive, pode mandar uma sugestão para a gente aqui no que a gente pode melhorar para que você possa ter informação de qualidade toda semana aqui sobre educação. E agora, caminhando para o final, professora Fátima, eu preciso que você deixe uma dica aqui para a nossa audiência. Estamos hoje sexta-feira, então vem aí o sábado e o domingo. Eu quero que você deixe uma dica, seja de um livro, seja de uma série que você viu ou está vendo, ou de um filme que, enfim, você considera que a nossa audiência vai gostar e vai contribuir aí na formação. Bom, acho que nós estamos cada vez mais preguiçosos para a leitura, né? Essa questão do imediatismo, do WhatsApp, das redes sociais, e eu sou uma pessoa também que eu estou deixando muito, já lia muito mais. Mas eu gosto de ler para entender o Brasil, né? Porque quanto mais a gente entende o passado, a gente tem condições de analisar o presente. E eu fui ver Tarsília, né? Eu fui assistir a peça da Tarsília com a Cláudia Raia, e eu estou lendo Tarsília. E lendo, né, compreendendo a época da Semana de Arte Moderna, de 22 e tudo, então está me possibilitando entender um pouco mais esse Brasil e como foi importante aquela ruptura feita na época por aquele grupo usados de artistas, de intelectuais, né? O que significou a Semana de Arte Moderna para o Brasil e o que significa hoje essa construção de nós que somos os irreverentes também, de dizer esse não colonialismo, de quebrar esses paradigmas, né? De estar lutando pela questão indígena, pela questão da água, pela questão da floresta, né? Pelo direito das mulheres, né? De ocupar o seu espaço e tudo. Então eu diria, dica de leitura, quem não leu ainda tem que ler Getúlio, os 3 volumes do Lira Neto.
Se você quer entender o Brasil, você tem que ler os 3 volumes do Lira Neto Getúlio, para você entender esse Brasil de agora, né? E esse Brasil que vai e volta até mesmo nos seus nuances da democracia. E como eu estou lendo Tarsília, eu dizia Tarsília por entender, né, esse Brasil de 22, né, e esse Brasil dessa ruptura e entender os dias de hoje. Olha aí, excelente dica. Os 3 livros do Lira Neto, Lei sobre Getúlio, você não precisa comprar todos de uma vez, compra um de cada vez, vai lendo aí, vai ficar leve e vai se informar, conhecer bastante sobre a história do nosso país. Tarsila do Amaral é uma referência não só nas artes, mas, enfim, tudo que ela representou e continua representando, porque a luta das mulheres é permanente, né? Então é isso, para você que ficou conosco aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo, hein? Se compromete aí em ajudar a gente a levar esse conteúdo cada vez mais longe. Obrigado, professora Fátima, e obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu que agradeço, uma alegria. Voltarei. Ela voltará com certeza, porque tem um assunto que eu não toquei aqui, mas eu vou tocar no momento certo e é por isso que ela voltará. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima semana.